Quanto a mim, quem dirige o Estado, se não se apega aos melhores conselhos, mas por receio trava a língua, parece-me ser o pior agora e sempre. E quem, acima da pátria, estima o amigo, declaro-o ninguém. O trecho citado remete a uma passagem da peça Antígona, de Sófocles, em que Creonte defende o interesse público, geral, da lei e da pátria, acima dos desejos particulares. Na obra Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda se vale da figura de Creonte para sustentar que o Estado e suas instituições nascem do triunfo sobre o particular e através da transgressão da ordem doméstica e familiar. Mas, afinal, quais são as razões do Brasil? De que forma a nossa república se forjou? Será que precisamos de mais Creontes? Este é o tema do programa de hoje. Fique com a gente porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o tema Razões do Brasil. E para isso recebemos no estúdio Catherine Rosenfield, professora de Literatura e de Filosofia da URGS, Heloísa Capovilla, professora de História da Unicinos, e José Luiz Bolzan de Moraes, professor de Direito da Unicinos. Sejam bem-vindos. Depois dessa minha entrada dramática, citando Sófocles e Creonte, né? Eu queria começar com a Catherine sobre, antes de perguntar mesmo o livro que ela trouxe, porque está na ordem da própria pergunta do programa, as razões do Brasil, imitando um pouco as raízes do Brasil, mas as razões do Brasil, essa questão do patrimonialismo e tal. Por que o Brasil é assim? E o que Creonte e Antígona pode nos ajudar, Catherine? Bom, eu achei interessante esse tema que nós temos hoje, né? As razões do Brasil. Imediatamente me veio as desrazões do Brasil. E, evidentemente, a leitura que se faz no Brasil da peça Antígona é muito interessante e reveladora, né? Porque poucos leem como Sérgio Buarque de Holanda lê, insistindo sobre a boa razão de Creonte manifestar o princípio da cidade, do Estado contra os interesses particulares da família. A nossa leitura, e sobretudo a leitura das últimas décadas no Brasil, está toda a favor da Antígona. Isso. Ou seja, ela, representante da família, deveria fazer o que ela faz, ela deveria se revoltar contra Creonte, essa é a nossa resposta afetiva. Mas isso vem de uma leitura muito superficial, que, aliás, se generalizou no mundo todo. Uma leitura fofinha, eu chamo. Uma leitura fofinha, talvez, sentimental, né? Uma leitura romântica, né? Do amor, o endeusamento do amor, né? De uma suposta relação afetiva, né? Que nós deveríamos favorecer entre Antígona e Rímon. Enquanto a tragédia, se a gente lê nas malhas profundas da tragédia, faz uma leitura que realmente toca naquilo que está em jogo, no desafio trágico, ela evidentemente alude a tudo que vem antes da tragédia começar, ou seja, os desmandos que remontam não somente a Édipo, que é um homem honrado que fez todo o esforço de reerguer a cidade, mas aquilo que foi feito antes dele, com Laio, com Jocasta, que não somente tentaram matar o herdeiro do trono, mas depois não enterraram um rei que foi abatido na encruzilhada, e assim, e aí vai. Então tem montes de esqueletos no armário de Tebas, e o interesse daquilo que Creonte diz vem desse contexto, desse subtexto escondido aos olhos dos leitores incautos, que em geral têm traduções assim que não alertam, né, para isso.
E, bom, com isso eu vou para o livro que eu escolhi, porque esse é um livro, o Alienista, do Machado de Assis. Infelizmente, eu peguei a versão francesa, que eu dei um curso no Canadá. É um livro que também sofre dessa leitura um pouco monocromática, sempre o mesmo, né? O alienista, o psiquiatra que aprisiona metade da cidade de Itaguaí, parece ser um psiquiatra Foucauldiano, né? Da história da loucura do Foucault, que faz um trambique entre ciência e poder e se apodera ali da sua cidade através da ciência. Isso é um primeiro nível apenas, né? E ali, claro, que entra as nossas fantasias, né? Do sistema do favor, do patrimonialismo, da apropriação, né, dos bens públicos pelo privado, etc. Mas tem um segundo nível, né, que é muito mais interessante, que depois nós vamos falar mais. Porque está dentro do contexto de todas as discussões das razões do Brasil. Do Brasil, que está agora nos jornais, né, desde que o nosso ministro Levi disse que ele vai finalmente acabar com o patrimonialismo, ele é um Hércules. Que coisa, né? É como se séculos pudessem ser de justo mágica. Agora. Justo agora, é. Que nós estamos até aqui. Heloísa. Ouvindo a Catherine, a gente já fica desenhando um pouco este país, né? E essa pergunta desafiante também, não é? O meu livro foi muito contemporâneo e é um livro que pouco é trabalhado, pouco é visto, assim, né? Eu encontrei na prateleira das coisas um livro do Antônio Hermínio de Moraes, que foi um empresário, né? com uma vivência e uma passagem nesse sentido muito interessante no Brasil, mas um Antônio Hermínio de Moraes, não aqui uma biografia, um Antônio Hermínio de Moraes escrevendo uma peça de teatro. E ele escreveu 3 peças teatrais, e uma delas, essa é a última, do ano de 2006, que ele chamou de Acorda Brasil, e que tem como mote principal a educação. A saída do Brasil, ela é, vamos dizer assim, de alguma forma poderia dizer positiva, no sentido de que a saída do Brasil seria a educação, mas não a educação propriamente do beabá das letras, mas a educação para além das letras, que seria a educação pelo teatro e principalmente pela música, ou seja, um conjunto daquilo que tu chamaria de cultura. Esta seria uma saída para o país. E isso é bem contemporâneo, isso está todos os dias também nos jornais aí, né? Não sei se vai morrer com o patrimonialismo ou não, espero que não morra, pelo menos a ideia, né? Mas ela está aí e acho que vale a pena a gente colocar também no pensar o Brasil, pensar as questões da educação também, né? Agora que não tem mais o dinheiro do pré-sal, vamos ver o que vem para a educação. De fato, né? Pois essa questão que o Brasil é o país do futuro, todas as pessoas, porque tem coisas que ninguém é contra, né? Certamente. Bolzan, somos contra a corrupção, disse, muito bem. Somos a favor da educação, disse, muito sim. bem. Dizer, sempre tem o muito bem, muito bem. Ninguém é contra essas coisas, porque são discursos Emancipar de os pobres, lotar a galeria, né? Sempre a galeria sempre cheia, né? Então são discursos de fazer. O problema é que o conjunto desses discursos não mexem numa questão que parece ser a holding disso, né? Que é aquilo que segura tudo isso. É uma noção de individualismo, indivíduo não dividido, que não forma um cidadão. Que é a soma de tudo isso, né, Bolzan? O que você nos brinda? Eu acho, só para aproveitando o gancho da coisa, eu acho que talvez essa coisa do Brasil é país de futuro, que algo que sempre se disse, né? Ou seja, a gente nunca está no presente, a gente está sempre esperando um futuro que nunca chega. Quando o futuro chega no presente... Sempre um outro Brasil, outro, né? E às vezes o Brasil também é um país sem passado, parece, né? E sem memória do passado. Basta a gente ver algumas coisas que estão acontecendo hoje, né? Com relação àqueles que clamam por um país que não seja corrupto, mas que participa da corrupção, ou que um retorno a um passado
complicado. Ou do tipo, isso é assim mesmo? Ou é assim mesmo. Que afinal não dá para fazer nada sem 10%. Então acho que... Que país é este, né? Pouco como diz o cara, mas que país é este? Um pouco a história, eu acho que é importante sempre retomar, né? E como a gente está trabalhando na perspectiva da literatura, eu trouxe um livro que é um livro atual, né? Que chama Carlos Lacerda, A República das Abelhas, né? Que é um romance histórico de um neto do Carlos Lacerda, que é o Rodrigo Lacerda, que é um autor que tem ganho alguns prêmios, inclusive 2 Jabuti já e tal, na literatura. E escreve, eu acho que é interessante porque ele faz um relato histórico, romanceado do Brasil a partir da morte do avô do Carlos Lacerda, que reconta a história da família, né? A família Werneck, que são os antepassados dele, e vem desde do século XIX, do final do século XIX, né, com Sebastião, que é o avô do Carlos Lacerda, né, ligado à República, ao abolicionismo, depois os filhos, né, o Maurício, o Fernando e o Paulo, que são ligados ao Partido Comunista no Brasil. E aí chega no caso Lacerda, que é uma figura anticomunista. E é uma figura central, e é uma figura central na República Brasileira do século XX, passou 30 anos na política, diretamente na política, participou talvez dos momentos mais dramáticos, né, com a relação com Getúlio Vargas, a morte do Getúlio, a questão da crise do toneleiro, do atentado que ele sofre. E ele relata isso romanceadamente, ou seja, o Lacerda enterrado, né, e vendo o Brasil e recontando a história da família, com questões pitorescas da família também, e um pouco na mesma linha, e ao mesmo tempo retratando um pouco esse cotidiano, né, da República Brasileira ao longo do final do século XIX e boa parte, né, do século XX. Eu acho que é um texto que vale a pena porque de alguma maneira repõe o debate em torno, me parece, da questão fundamental hoje, que é para tentar discutir as razões do Brasil, me parece que é exatamente a falta de república. Que esse é o ponto fulcral, né? A noção de república, e como é difícil, porque a noção de um país de privilégios, em que há uma política extrativista, né? Em que parece que o Estado não tem fim e que o Estado serve para o indivíduo, é extrativismo. A falta da noção de coisa pública, né? De coisa compartilhada, de valores compartilhados, de bens compartilhados que devem servir para todos. Ontem eu fiz, esses dias, conversando sobre, agora teve eleição na Inglaterra, né? A questão da modesta casa do primeiro-ministro, e que muda, e sempre é a mesma casa. Então, aqui você vê as mansões do presidente da Câmara, essas coisas todas que são... Olha a diferença da Inglaterra e o Brasil. Então, e o enriquecimento inacreditável, desproporcional, geométrico, de todos os que gravitam, né? Que são figuras menores que gravitam em torno do poder. Um descolamento, vamos dizer assim, do mundo da realidade e essas instâncias de poder. Em todos os âmbitos, do judiciário ao legislativo e ao executivo, não é mérito do judiciário ou do legislativo apenas. O Direito e Literatura faz uma pausa republicana para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a discussão sobre o tema. Razões do Brasil, quais são as razões que o Brasil é assim? E no próximo bloco vamos debater um pouco mais sobre este conceito. Direito e Literatura já volta.